O Departamento de Justiça dos Estados Unidos mapeou magistrados do STF casados com mulheres que possuem escritórios de advocacia. A Casa Branca estuda estender sanções financeiras às esposas desses ministros como forma de reforçar as punições direcionadas a integrantes do STF. Os efeitos desse bloqueio acabam sendo efeitos mundiais. As sanções são aqui nos Estados Unidos, mas os efeitos dessas sanções é que são mundiais. Então, quando você bloqueia também as esposas, a situação deles fica muito complicada. Barroso confessa que acionou autoridades estrangeiras e terá que se explicar. É isso mesmo. O senador Eduardo Girão cobrou explicações do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, sobre declarações feitas em um evento promovido pela LIDE, lá em Nova York. Segundo Girão, Barroso admitiu que, como então presidente do TSE, esteve com autoridades norte-americanas, inclusive, para pedir intervenção nas eleições brasileiras. Para o senador, as falas demonstram que houve uma articulação externa durante o processo eleitoral de 22, o que levanta dúvidas sobre a imparcialidade da justiça eleitoral. Além disso, o senador associou a fala a outro discurso do ministro, onde ele diz que derrotou o bolsonarismo. E Trump prevê reação do STF e já mira esposas com escritórios de advocacia. É isso mesmo. Trump prevê uma reação de ministros do STF assim que as sanções a Alexandre de Moraes chegarem. E por conta disso, já planeja um próximo passo: sancionar as esposas dos ministros. É isso mesmo. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos mapeou magistrados do Supremo que são casados com mulheres que possuem escritórios de advocacia. A Casa Branca estuda estender as sanções financeiras às esposas desses ministros como forma de reforçar as punições direcionadas aos integrantes do STF. Pelo raciocínio de Trump, a maior parte da renda familiar dos ministros viria desses escritórios de advocacia e, portanto, a extensão seria necessária para a efetividade do bloqueio financeiro. 4 ministros do STF têm esposas ligadas a escritórios de advocacia. A esposa de Alexandre de Moraes, principal alvo de Trump, comanda um escritório no qual trabalha com os 2 filhos do casal. Gilmar Mendes, Toffoli e Zanin são outros que têm esposas ligadas a escritórios de advocacia. E então saiu aí essa bomba do Paulo Capelli. E dizendo aí que os escritórios foram mapeados e tudo mais. Vamos ver aqui o que ele está dizendo. O governo Trump prevê uma reação de ministros do STF assim que sanções contra Alexandre de Moraes forem aplicadas. Ou seja, assim que forem aplicadas, porque não tem nada para fazer agora. Nada foi feito ainda pelo governo dos Estados Unidos. Então, você vai fazer o quê? Vai entrar com uma medida preventiva? Não foi feito nada ainda. Então, não há nada que possa ser feito. É simplesmente esperar a bomba cair e vai ser aquele barata voa. Ó, por conta disso, o STF analisa um próximo passo que pode atingir outros integrantes da corte e seus respectivos cônjuges. O STF analisa. Ué, mas eles estavam tão despreocupados. Né? Eles não estavam despreocupados, eles estavam rindo, né? Fazendo piadinha. Dando risinho. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos mapeou magistrados do STF casados com mulheres que possuem escritórios de advocacia. A Casa Branca estuda estender sanções financeiras às esposas desses ministros como forma de reforçar as punições direcionadas a integrantes do STF. Pelo raciocínio do governo Trump, a maior parte da renda familiar dos magistrados viria desses escritórios de advocacia e, portanto, a extensão seria necessária para a efetividade do bloqueio. E depois, segura aí no TV em Justiça, porque eu vou dizer que vai além da efetividade do bloqueio. Claro, se bloquear tudo do Moraes, o bloqueio não se dá no Brasil, perceba. Não tem nada com o Brasil, o bloqueio é aqui nos Estados Unidos. Acontece que os efeitos desse bloqueio acabam sendo efeitos mundiais.
porque todos os bancos, ou quase todos, fazem transações com dólar, dependem dos Estados Unidos para funcionar. Então, as sanções são aqui nos Estados Unidos, mas os efeitos dessas sanções é que são mundiais, certo? Então, ele fala aí, esses juízes da Suprema Corte, se forem sancionados sozinhos, eles ainda vão poder ter uma boa vida mediante as suas respectivas esposas. Salvo engano, todos são casados, não sei o Fux, mas os outros, eu acho que todos são casados. Então, vão viver ali, né, com a esposa, com um laranja, né, pagando as contas deles, né, mexendo, usando a sua conta pessoal para fazer as transações deles, enfim. Então, quando você bloqueia também as esposas, a situação deles fica muito complicada. Muito complicada. Atualmente, possuem escritório de advocacia as respectivas esposas dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Né, são esposas, como todos sabem, que elas são esposas são cabeças brilhantes do direito. Vocês não concordam? Elas pegam causas milionárias, mas claro que não é porque elas são esposas dos ministros do STF, né? E podem lá dar aquela influenciazinha lá dentro. É porque elas são brilhantes, são advogadas brilhantes, não é isso? Por isso, né? E só por isso elas são contratadas. Então, esses ministros aqui têm esposas advogadas. E engraçado que essas esposas advogadas, elas não atuam lá na comarquinha de São João das Couves. Engraçado, coincidentemente, elas atuam no STF. Que coisa, mas é só uma coincidência, certo? É só uma coincidência. A medida não afeta... Não, acho que eu não li antes. Pelas sanções em análise, empresas que tenham negócios nos Estados Unidos e cidadãos norte-americanos ficariam impedidos de contratar os serviços desses escritórios. Olha, empresas com negócios nos Estados Unidos e cidadãos americanos. Essa galera não pode ter contato com essas pessoas, não pode contratar, não pode ter nada. Eles viram leprosos. A medida não afetaria os filhos dos magistrados, uma vez que os bens não se comunicam. No STF, a ala majoritária da corte tem dito que não mudará a sua forma de atuar por conta das sanções em análise pelo governo do Trump. Então, eles não dão o braço a torcer, eles não recuam, eles não vão dizer, estamos morrendo de medinho. Eles ficam ali mantendo a pose. Eles ficam o tempo inteiro querendo ficar bonitos na foto. Mas o fato é que ali, posso garantir a vocês, não está passando nem Wi-Fi. Só que eles precisam, né, ficar ali mantendo as aparências. Né? Não, está tudo sob controle. Nós somos os bonzões. Além de ministros do STF e cônjuges, o governo Trump avalia sancionar mais autoridades brasileiras. Pelo que se escuta dizer, Procurador-Geral da República, né, que foi um colaboracionista do regime, assim como delegados, a exemplo de Fábio Shor, que é o nome que circula geral por aqui. E quem sabe aí, né, Rodrigo Pacheco ficou inerte, né? Será que essa inércia do Rodrigo Pacheco, que tanto, né, violou a justiça brasileira, uma vez que as punições aos ministros passavam por ele, então ele foi um colaboracionista do regime e, portanto, precisa ser sancionado também. Então tem muita gente aí que foi colaboracionista. Então essas sanções vão se estender para uma galera. Mas o Moraes é o primeirão da lista, né? Ele encabeça essa lista. Entre eles, juízes auxiliares do Supremo. Então não adianta
Ayrton Vieira ter saído do gabinete. Vocês viram que teve aquela debandada, né? Todo mundo saiu do gabinete, ficaram lá, né, uns 2 ou 3, mas o pessoal saiu fora, inclusive o Ayrton Vieira, que me parecia ali ter uma ascendência, né? Era o homem de confiança, o braço direito do Moraes. Saiu, né? Pediu para ir fumar um cigarro e vazou. Só que, né, a gente sabe o que ele fez no verão passado. Então não adianta sair, porque a bosta já foi feita. Então, vamos ver aí quem que eles vão considerar como sendo merecedores de levar uma Magnitsky. Então aí, ó, estão falando de juízes auxiliares do Supremo, integrantes da PGR e delegados da PF. Vocês vão ver muito a esquerda falar de ataque à soberania. Inclusive o STF fala disso. Estão atacando a nossa soberania. Aliás, o STF atualmente integra a esquerda, né? Embora seja um absurdo a gente falar em judiciário de esquerda. Judiciário não devia ter lado, né? Mas no caso tem, a gente sabe que tem. Como está todo mundo vendo, né? Todo mundo que tem um olho na cara, não precisa nem ter um olho, né? Pode ser cego que vê do mesmo jeito. Porque é o seguinte, as sanções, como eu falei, elas são aplicadas nos Estados Unidos, de acordo com os interesses americanos. Nada vai ser feito no Brasil. Então não há que se falar em ataque à soberania. No direito penal, deixa eu tirar aqui. No direito penal existe um princípio chamado de princípio da intranscendência. Só que preste atenção, a gente não está falando aqui de direito penal. Eu estou usando só como exemplo o princípio da intranscendência que eu vou explicar para vocês o que é. No direito penal, ressaltando que a gente não está aqui no direito penal, é só um exemplo, tá, que eu estou dando. Tem esse princípio da intranscendência, que diz que a pena ela não pode passar da pessoa do condenado. Então, uma vez que o cara cometeu um crime, ele vai receber uma pena e outras pessoas, né, terceiros, familiares, tal, não podem receber a mesma pena. Só que a gente não está diante de um caso de direito penal. Porque os Estados Unidos não têm competência criminal para julgar crimes praticados no Brasil. Trata-se de uma medida de Estado, uma medida administrativa, que envolve a soberania dos Estados Unidos, uma vez que as sanções são aplicadas aqui. Os efeitos dessas sanções, porém, esses efeitos extrapolam o território americano. E aí só lamento. Então percebam que não são sanções aplicadas no Brasil, são sanções aplicadas aqui, de acordo com a soberania daqui, dos Estados Unidos. Se essas sanções aplicadas aqui extrapolam os limites geográficos dos Estados Unidos, só lamento. Só lamento. E mais, esse tipo de sanção, ele tende a atingir todos aqueles que foram beneficiados de alguma forma pelos crimes praticados pelos sancionados principais. Então, quem que vai ser o sancionado principal? Ou um dos principais, pelo menos o número 1. A gente já sabe que é o Alexandre de Moraes. Então, as pessoas que colaboraram de alguma forma para que esses crimes fossem praticados por ele, pessoas que se beneficiaram de alguma forma, vocês vejam, os escritórios das mulheres. Conseguem perceber que os escritórios dessas mulheres, eles são beneficiados por esses crimes praticados por eles. É óbvio que eles não poderiam julgar causas patrocinadas pelos escritórios das mulheres, mas eles estão lá fazendo isso. Eles estão lá perseguindo pessoas, perseguindo empresas americanas, perseguindo cidadãos americanos, perseguindo pessoas que estão legalmente residindo, atuais residentes legais nos Estados Unidos, como é o meu caso, o caso do Paulo Figueiredo, o caso do Alan dos Santos. Alguns chegam mesmo a já ter a cidadania, como é o caso do Rodrigo Constantino, que é ainda mais grave. Então, todo aquele beneficiado também
vai resvalar nele a sanção que o sancionado principal, Moraes, e outros, né, eventuais, venham a receber. Alguns desses escritórios são envolvidos em escândalos gigantescos de corrupção. A JBS dos irmãos Batista, por exemplo, contrataram, sabe quem? A Roberta Rangel. Sabem quem é Roberta Rangel? É a esposa do Toffoli. É a esposa do Toffoli. A JBS foi lá e contratou a esposa do Toffoli. A esposa do Toffoli, certamente, é uma advogada muito brilhante. Muito brilhante. Então, ela é contratada, né? Mas é só por conta do brilhantismo dela. O Banco Master, que está envolvido aí numa venda, né, estranha aí para o Banco de Brasília, contratou a Viviane Barsi. Vocês sabem quem é Viviane Barsi? Então, a dona Vivi, vulgo Dona Vivi, né? Foi apelidada assim, Dona Vivi, pelo Roberto Jefferson. Dona Vivi é a esposa do Alexandre de Moraes. Então, eles foram lá e contrataram a doutora Viviane, certamente pelo seu grande brilhantismo, não é isso? Como que a esposa do magnânimo não seria uma mente brilhante, uma advogada, né, muito brilhante? As pessoas a contratam porque ela é muito brilhante, é muito inteligente, argumenta muito bem. Não é isso? Vamos ver aqui. Ó, disputa bilionária entre empresários expõe vínculos familiares no STF. Litígio que envolve o Grupo Petrópolis mobiliza parentes de ministros da cúpula do Judiciário em meio a conflitos sobre a Incopa. Então, sempre que tem esses conflitos aí, bilionários, tá, você vai ver que, né, tem alguma esposa de ministro ali, parente, filho de ministro, que está envolvido ali na defesa desses caras. Ó, a briga pelo controle da Incopa, empresa paranaense de derivados de soja, revela uma teia de conexões entre escritórios de advocacia e familiares de integrantes da cúpula do Judiciário. O jornal Folha de São Paulo divulgou as informações nessa terça, dia 20. O caso, que envolve cifras bilionárias e acusações de fraude contratual, colocou em lados opostos nomes ligados a ministros do STF e do STJ. Então, a galera ali pega, na disputa bilionária, cada um está defendendo ali uma parte, né, da disputa. Mas sempre essa mesma galera. Ó, o embate judicial gira em torno da disputa entre o empresário Walter Faria, dono do grupo Petrópolis, e os investidores Renato Mazzucchelli e Rui Del Gaiso. Desde 2019, eles travam uma batalha nos tribunais pela posse dos créditos da Incopa. A empresa está em recuperação judicial desde 2013, com passivos estimados em 3,3 bilhões. Imagina, numa causa de 3,3 bilhões, quantos por cento disso aí que vão para a mão dos advogados? Mesmo que seja uma percentagem pequena, né? Poucos por cento de 3,3 bilhões é muita coisa, né? Ó, estão entre eles parentes de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Cássio Nunes Marques e Luiz Felipe Salomão. O Grupo Petrópolis, por exemplo, contou com advogados ligados a Gilmar Mendes. Entre eles estão sua filha Laura Schertel, a enteada Maria Carolina Tarelho e os primos Pedro e Maria Sabo Mendes. Que beleza, né? Que beleza. Então, assim, pessoal, vocês percebem, pouco importa se esses advogados são bons ou não são bons. Eles não vendem serviços advocatícios. Eles vendem acesso ao STF. Isso é escandaloso. Por isso que o STF liberou que os ministros possam julgar processos em que os seus parentes sejam os advogados. É uma promiscuidade geral. Então, as empresas que tenham negócios nos Estados Unidos e cidadãos norte-americanos ficariam impedidos de contratar os serviços desses escritórios.
eventuais clientes que tenham negócios nos Estados Unidos vão se deparar com o seguinte dilema. Poxa, será que eu mantenho a dona Vivi como minha advogada, correndo o risco de eu ser sancionado pelos Estados Unidos, onde eu tenho negócios? Ou será que eu devo arrumar outro advogado e evitar esse risco, que é grande? Muita gente que tem contrato com esses grandes escritórios dessas esposas vão fazer essa pergunta, porque muitas dessas pessoas têm empresas aqui nos Estados Unidos, têm negócios aqui, alguns, de repente, até têm cidadania americana também. Eles vão pensar duas vezes, poxa, eu vou querer ser sancionado na Magnitsky? Não é brincadeira, não, você ser sancionado numa Magnitsky. Será que vai valer o risco você manter um contrato com esses grandes escritórios? E outra coisa, vocês podem ter certeza, se nós aqui nos Estados Unidos, nós soubermos de alguma empresa ou cliente que tenha negócios nos Estados Unidos e que permanece sendo cliente desses escritórios de esposas, é claro que o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo vão fazer chegar a informação ao Congresso americano para que essas empresas ou pessoas também sejam sancionadas, para que elas sirvam de exemplo a todos aqueles que agirem da mesma forma. Vocês não tenham dúvida, se chegar ao conhecimento aqui da galera que tem contato com os parlamentares e tal, essas pessoas vão sofrer, vão reportar, né, essas pessoas a essas autoridades para que elas também sejam sancionadas na Magnitsky. Então, vai todo mundo pensar duas vezes sobre se vai manter ou não contrato com esses escritórios. Vocês estão vendo, assim, a magnitude dessas sanções? Então, você veja, nada vai ser feito nos limites geográficos do Brasil, no território brasileiro. Vai ser tudo feito aqui. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.